Boa noite. Começamos a nossa transmissão, nosso bate-papo aqui online na página Mais Psicólogos. Esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Eu queria que vocês me dissessem se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, se dá para me entender bem. Isso é importante para a gente poder bater um papo que flui bastante, né? Estou vendo aqui que tem 25 pessoas assistindo, 26 agora. Vão me contando aí se está dando para ouvir. Escrevam nos comentários aí como é que está a transmissão, tá bom? Luciana está falando que está ótimo, Janair também. Jéssica, boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês. Uma sexta-feira à noite, um calor danado, e vocês se dispuseram a assistir essa live e conversar um pouco sobre esse assunto, né? Meu intuito aqui nessa live é trazer à tona toda essa questão que a gente passou a semana inteira aí discutindo, vendo nas redes sociais, e que impactam bastante na nossa realidade, né? Principalmente, eu posso falar, meu lugar de fala aqui é o da psicóloga, né? Então, o quanto isso afeta a nossa profissão, e aí entender um pouco do ponto de vista social, do ponto de vista inclusivo, enfim, explorar aí vários pontos de vista para a gente enxergar esse cenário de uma forma mais clara, mais coerente, e poder, inclusive, se posicionar, né? Então, na semana passada, exatamente há uma semana, no dia 15 de novembro, chegou ao nosso conhecimento. Boa noite, pessoal está chegando, Cacau, Lani, Luiz, obrigada pela presença de vocês, Flávio, tudo bom? Bom, então chegou no nosso conhecimento aí, geral, né, da sociedade, que houve uma liminar, uma decisão de um juiz lá em Distrito Federal, dizendo a respeito de possibilidade de tratamentos de pessoas homossexuais, né? E isso trouxe uma grande repercussão, porque do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da psicologia como ciência, isso é um retrocesso. Helena, a gente vai discutir aqui na nossa live sobre essa temática da cura gay, tá? Que foi bastante discutida, difundida essa semana. Nós tivemos aí vários posicionamentos diversos a respeito desse assunto, e a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, esclarecer. Então, em alguns momentos vocês vão ter a impressão que eu estou lendo alguma coisa aqui do meu lado, e de fato eu estou lendo. Porque a ideia é fazer uma discussão no nível científico, racional, histórico, para a gente contextualizar toda essa questão e a gente poder se posicionar de uma forma científica, coerente, que apoie a nossa profissão, que nos deixe à vontade para defender o direito que a psicologia já tinha conquistado, né, que é não tratar a homossexualidade como doença, ou como desvio, ou como, enfim, qualquer coisa que não seja entendida como padrão. Porque, assim, é apenas uma possibilidade dentro de todas as possibilidades esqueci a palavra. Nossa, que pena, né, que eu esqueci a palavra. De orientação sexual, e não um desvio. Então, vamos lá. O que aconteceu nessa história inteira da liminar que foi concedida pelo juiz lá de Brasília? Foi aberta um processo, uma inicial, que foi escrita, demandada por um grupo de psicólogos, alegando que o Conselho Federal de Psicologia não permite. A alegação da inicial, pelo que eu entendi, foi o seguinte, tá? Porque eu não sou advogada, então algumas questões aí de leis
talvez eu não tenha tanto aprofundamento, mas eu fiz as pesquisas para trazer as informações relevantes aqui para a gente, tá? Então, na inicial desses psicólogos que abriram a ação contra o Conselho Federal de Psicologia, eles disseram que existe uma resolução dentro da psicologia, a resolução 01/1999, e nessa resolução, o Conselho Federal de Psicologia deixa muito claro que não é permitido aos profissionais da psicologia que tratem a homossexualidade como doença, né? E aí eu indico até a vocês que leiam essa resolução do CFP, ela é muito interessante, ela é um direcionamento para o nosso trabalho dentro da clínica, para o nosso trabalho como psicólogos, dentro da clínica, social, todo o trabalho do psicólogo, e que deixa bem claro que nós não temos base científica para tratar a homossexualidade como doença ou como algo que deve ser tratado exclusivamente. E que, portanto, e que o nosso papel, inclusive, como profissionais da saúde, é promover saúde e inclusão dessas pessoas na sociedade. Por que foi feita essa resolução? Porque já estava entendido que a homossexualidade não era doença, né? Houve uma trajetória dentro da história da saúde como um todo, né, da medicina, da psicologia, da psiquiatria, houve todo um panorama, todo um histórico que provou cientificamente que a homossexualidade não é doença. Portanto, o que não é doença não é curado, não é tratado, não pode ter esse enfoque. Então, existe essa resolução. Esse grupo de psicólogos entrou com uma ação dizendo que esta resolução da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, estava vedando os profissionais da área da saúde, estava proibindo, censurando, é a palavra, é o termo, o direcionamento que eles têm dentro dessa inicial, para que alguns psicólogos atendessem pessoas com essa demanda. A alegação foi essa, tipo, trazendo a grosso modo, assim, o CFP não está deixando a gente tratar essas pessoas, e essas pessoas nos procuram, dizendo que elas não querem ser homossexuais. E aí a gente não pode fazer nada com isso, porque o Conselho Federal de Psicologia não deixa. E a gente não pode pesquisar sobre esse assunto, promover estudos científicos para ver se existe a possibilidade de cura desse desvio, que, né, do ponto de vista deles. Então, não tem a gente não pode estudar para ver se pode curar. Então, assim, isso é inconstitucional, isso fere o patrimônio nacional de pesquisa, de ciência. Então, assim, a alegação da inicial foi essa, tá? O cenário geral foi esse. E daí, eles ainda alegam que era um ato lesivo no patrimônio cultural e científico do país, tá? Bom, e daí e eles queriam atender demanda de reorientação sexual, porque, segundo eles, existem pessoas que chegam no consultório ou chegam no trabalho social que eles realizam, nas áreas que eles trabalham, que chegam com essa demanda de assim, eu sou homossexual, mas eu não quero ser, me ajuda, tá? E aí eles alegaram que o Conselho de Psicologia não permite, que isso é negar assistência a um público que está procurando ajuda. Em posse dessas informações, claro que isso foi amplamente discutido e tinha os representantes do Conselho Federal de Psicologia, porque o réu da ação foi o Conselho Federal de Psicologia, eles estavam lá para fazer todos os esclarecimentos, as ponderações e tudo mais. No entanto, ainda assim, o juiz entendeu que ele manteve a resolução 01/1999, mas ele fez algumas ressalvas no sentido de que se as pessoas procuram de livre e espontânea vontade por uma reorientação sexual,
é obrigação do psicólogo, como profissional da saúde, atender essa demanda. Ele decidiu isso. E, inclusive, permitir que os psicólogos pesquisem a possibilidade da reversão sexual, da reorientação sexual. Ponto. Né? Então, assim, no cenário jurídico foi isso que aconteceu, e aí eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não vou falar de uma área que não é minha, eu vou falar da psicologia, e os advogados falem da área deles, e as pessoas têm que aprender a falar das áreas delas. E aí, isso foi definido, foi uma liminar, então é um processo inicial, tem muita coisa ainda para acontecer, né? A gente tem muita água para correr ainda debaixo dessa ponte. Mas o que é importante a gente discutir como psicólogos e como civis, porque isso traz um impacto social enorme, assim. É um retrocesso para uma conquista que a psicologia, que a ciência, que as medicinas conquistaram ao longo do tempo, tá? Então, assim, vamos entender um pouco a história da homossexualidade no nosso país, no nosso contexto e no mundo, de modo geral. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a palavra da lista de transtornos mentais e emocionais. Tá? Então, lá em 73, a Sociedade de Psiquiatria Americana já falou, gente, nós pesquisamos aqui e nós entendemos que não é uma doença. Portanto, se não é uma doença, não requer tratamento e não tem cura, porque não cura o que não é doença. E aí eles retiraram. Logo depois disso, em 75, a Associação Americana de Psicologia também aderiu a essa resolução, a essa decisão, e eles foram e também tiraram da lista de patologias, de psicopatologias, entendendo que não havia possibilidade de tratamento. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde também retirou a homossexualidade da lista de tratamentos, né? Porque foi entendido que não é doença, o que não é doença não tem que tratar, então não tem que estar aqui na nossa lista de coisas que temos que tratar e resolver e reverter e tal. E aí eles tiraram também. Isso aconteceu no dia 17 de maio de 1990. Por isso que o dia 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia. Porque uma vez que foi entendido que a homossexualidade não é uma doença, então a gente precisa, a partir daí, fazer um movimento social para que as pessoas se conscientizem de como vamos lidar com essa realidade, com a aceitação, com a apropriação dessa realidade, né? Que os homossexuais existem, eles não são doentes, eles não precisam de cura, eles não precisam de tratamento. Então, assim, vamos começar a mudar o contexto social das coisas. Então, isso foi em 1990, por isso que a gente tem o Dia Internacional contra a Homofobia. Só que no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, em 1985, já tinha tirado da lista de doenças a homossexualidade. Ele já tinha sido retirado. Então, a gente estava até um pouco mais adiantado aí do que a Organização Mundial da Saúde. A gente caminhou mais próximo da Associação de Psiquiatria Americana, Associação de Psicologia Americana e tal. E aí, o que é importante a gente entender nessa parte, desse contexto histórico-social? Deixa eu só dar uma pausa aqui para ver se tem alguma pergunta que eu já possa responder, né? Cristiane Alves, mas se houver algum homossexual que não está feliz com sua condição, seja por motivos de inadequação social ou até mesmo questões de crenças, ele não teria direito de buscar ajuda para uma reversão? Por que o CRP quer negar esta possibilidade? Tá, Cristiane, eu vou começar a responder a sua pergunta agora, mas eu vou entrar de uma forma mais importante nela um pouco mais para frente, tá? Mas é que assim, a alegação da inicial foi essa, tipo, o CRP não quer deixar a gente cuidar dessas pobres pessoas, né? Meio trocando em miúdos, a conversa foi essa. E quando, na verdade, assim, nunca foi proibido que as pessoas procurassem o psicólogo, procurassem a psicoterapia,
para lidar com essa questão de, assim, eu não me sinto feliz sendo homossexual, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, eu queria que fosse diferente, eu quero mudar isso, porque a vida está muito difícil e muito pesada, e não sei o quê. Isso nunca foi negado, né? Nós, psicólogos, sempre pudemos atender essa demanda, e essa demanda existe. O que acontece é que, assim, muito dessa demanda existe e a gente é obrigada a lidar com ela porque existe um preconceito social, né? Porque, assim, é muito difícil ainda nos dias de hoje uma pessoa entender sua homossexualidade e encarar a vida, e ir para o mundo, e trabalhar, e continuar tendo uma boa relação com a família, ter dignidade, ter direitos. É muito difícil, assim, há pouco tempo eles puderam se casar. Então, assim, é tanta segregação, é tanto preconceito que eles são obrigados a enfrentar, que, assim, talvez eles procurem mesmo, né? E aí, qual que é a função da terapia? A função da terapia não é dizer para essa pessoa, não, beleza, vem cá que eu vou te ajudar a mudar de ideia, porque não é algo que se muda de ideia, é algo que está, né? É algo que faz parte daquela pessoa, é só uma orientação sexual diferente no sentido de que nós vivemos numa sociedade heteronormativa, né? Mas não tem nada de errado com essa pessoa. Então, muito do processo acaba girando, do processo terapêutico acaba girando em torno na questão de você fortalecer essa pessoa para encarar a sua sexualidade de uma forma saudável, né? Então, o CRP nunca proibiu que nós atingíssemos esse público, que nós acolhêssemos esse público, que entendêssemos a sua demanda. O CRP só determinou que, assim, você não vai tratar isso de forma segregadora e preconceituosa, porque, assim, ele tem o direito de se apropriar da possibilidade dele ser quem ele é, né? Eu não posso prometer que eu vou fazer alguma coisa para ele que não é possível. Não tem como mudar isso. Tem como mudar o comportamento. A gente vai chegar mais para frente nisso. Mas, assim, o sofrimento existencial que essa pessoa vai ter que lidar para sempre porque ela mudou o comportamento dela é uma questão importante. Isso tem um impacto enorme. E aí, mais para frente, eu vou falar mais sobre isso, tá, Cristiane? Vocês podem ir colocando as perguntas e aí eu vou fazendo umas pausas para a gente discutir, tá? Porque os psicólogos são contra, já que é uma decisão do cidadão procurar uma terapia ou não. É isso, Sônia, que eu acabei de explicar. O psicólogo, ele nunca fechou as portas para essa demanda, mas ele vai trabalhar essa demanda no sentido de apropriação, de compreensão, de acolhimento, e não no sentido de exterminar este comportamento homossexual dele, tá? Então, e aí o que eu queria contextualizar agora, depois que a gente discutiu esse panorama histórico, é que, assim, não é que algum dia alguém acordou e falou, gente, vamos parar com esse negócio de falar que homossexualidade é doença? Vamos falar agora que não é? Não foi isso que aconteceu. Houve um período muito longo de pesquisas, de estudos, de testes, muita coisa foi produzida no campo da ciência para tentar compreender, em primeiro ponto, a homossexualidade, e extinguir, né? E tentar fazer tratamentos que revertessem esse quadro, porque na época era um quadro, era compreendido como doença. Então, assim, não foi uma mudança de ideia, uma mudança de paradigma no sentido de crença, assim, eu acho que... E aí vou fazer esse negócio aqui, vou dizer que não é mais doença. Não foi isso. Houve um longo período de estudo e assim... E aí as entidades de classe começaram a falar, acho que não está dando certo isso aqui, porque a gente já está tentando de tudo e a gente não está conseguindo resolver essa questão. Então, se a gente não está conseguindo, talvez é porque não tem uma questão para ser resolvida, né? Eu não posso curar uma doença que não é uma doença, que ela não existe. Assim, não adianta me dar remédio para gripe se eu nem gripada não tô, assim, né? Então, houve um longo período.
E é importante a gente saber disso, lembrar disso, se dar conta disso, porque foi um período de muito sofrimento. E esse período de muito sofrimento foi muito tempo que a sociedade científica encarou a homossexualidade como doença, e a sociedade como um todo, culturalmente, encarou como doença, que assim, não é à toa que hoje a gente ainda vive numa sociedade que mata homossexuais, que agride homossexuais, que não dá espaço no mercado de trabalho, que não dá dignidade, que não dá o direito, não dava, agora conquistamos, mas assim, vamos ver até quando, porque no caminhar das coisas, né? Mas assim, não dava o direito dessas pessoas se casarem, não dava o direito dessas pessoas constituírem família. Então, assim, era uma segregação mesmo. Por isso que existe a luta contra a homofobia, porque é meio assim, entendemos errado, agora a gente entendeu certo e a gente vai fazer direito, né? Porque vamos tentar reverter esse quadro, porque nós complicamos a situação para essas pessoas. E aí, assim, só para vocês terem uma ideia de tratamentos e estudos já realizados com os homossexuais, eles foram submetidos até a Sociedade de Psiquiatria decidir tirar da lista de doenças e a OMS e as entidades se posicionarem nesse sentido, eles foram submetidos a histerectomia, ovariectomia, clitoridectomia, castração, vasectomia, cirurgia do nervo púdico, lobotomia, tratamento hormonal, tratamento de choque, estimulante sexual, terapia de aversão, redução da aversão da heterossexualidade, hipnose, grupos de terapia e outros tratamentos que não estavam no campo da ciência, porque tudo isso aqui estava no campo da ciência, tá? Então, assim, olha só tudo que já foi feito, toda a barbárie que já foi cometida, porque foi permitido estudar. Não é assim, gente, poxa, mas nunca deixaram a gente estudar esse assunto para virem com essa ideia que não pode. Não, foi muito estudado. Né? As pessoas, elas foram extremamente agredidas. Ainda hoje existe em alguns lugares, por exemplo, terapias de reversão sexual para mulheres que ficam internadas em clínicas sendo estupradas por homens, para elas aprenderem, entendeu? Então, assim, é muita violência. E essa conquista que nós tivemos de hoje ter o direito de não tratar a homossexualidade como doença, ela foi a muito custo. Muita gente sofreu, muita gente foi castrada literalmente e existencialmente para que essas pesquisas pudessem ser realizadas. Então, não dá para dizer que assim, mas qual que não deixaram a gente ver direito essa história? Não viram. Viram e muitas pessoas foram severamente violentadas a fim de que algo fosse provado e não conseguiram provar. Foi feito ciência, só que não conseguiram provar. Então, assim, acabou a conversa. É meio isso, né? Porque, assim, se a gente pensar em tudo isso que já foi feito para estudar a homossexualidade e reverter a homossexualidade, né? Pensa em tudo isso que eu falei que já foi feito. Você imagina o que, além disso, ainda falta fazer, né? Não, Milena, mas deixa lá os caras fazerem pesquisa. Tá bom, mas além disso, o que mais precisa ser feito para a gente, de uma vez por todas, compreender e entender que, assim, não é isso, tá? Não é uma doença. Eu tô vendo algumas perguntas aqui. Tem algumas pessoas aqui falando a respeito da Bíblia, questionando, mas e a Bíblia? E aí, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Eu não sou líder religiosa, eu não estou aqui para conversar sobre isso, não é esse o meu papel, nem para criticar e nem para explicar, porque não é meu campo, não é minha área. Eu estou aqui para dizer que este assunto, dentro da ciência, ele tem que ser discutido desta forma, né? Então, assim,
Se lá na sua igreja, se na fé que você tem, no seu vínculo religioso com Deus e com o mundo, você entende que isso está errado, isso tem que ser resolvido no campo religioso. Não pode trazer essa questão que é religiosa e é dogmática para ser discutida no campo da ciência. O posicionamento da ciência tem que ser laico. A gente tem que olhar para a situação, pesquisar, estudar, entender, estruturar e acolher essa demanda de forma científica. Então, não dá para eu entrar nesse mérito aqui, nem para fazer críticas e nem para fazer considerações, ponderações, porque não é o meu campo. A ideia desse bate-papo aqui é falar a respeito da ciência. Tanto discutir entre psicólogos, que deve ter bastante psicólogo aí assistindo, como do ponto de vista social e o nosso papel social e o posicionamento dos homossexuais e a liberdade deles de serem quem eles são e pronto, acabou. Então, assim, a gente vai discutir no campo da ciência. Eu não posso discutir isso do ponto de vista religioso, porque é outro campo. E talvez aí esteja um grande problema, porque as coisas parecem que estão se misturando, porque coincidentemente ou não, eu não posso julgar, mas o grupo de psicólogos que fez essa inicial tem bastante relação com a igreja, com os dogmas religiosos. E aí, assim, aí que está o problema, você não pode misturar as duas coisas. Se você é um líder religioso e você quer fazer lá dentro da sua igreja um jeito de trabalhar e de reverter a sexualidade, faça, mas faça no campo religioso. E saiba que, do ponto de vista científico e social, você está assumindo a responsabilidade de trazer um grande nível de sofrimento para essas pessoas. Então, assim, mas eu não posso discutir esse campo, porque esse campo não é meu. Eu estou aqui para falar a ciência. O que foi feito, quais foram as pesquisas, o andamento, para a gente entender a homossexualidade como a gente entende hoje. E por que a gente considera um retrocesso essa liminar? Porque todo o caminho já foi percorrido, não é novidade, isso foi estudado, foi avaliado, várias terapias de reversão sexual já foram testadas e não deram certo. E aí, assim, qual que é a proposta? Qual que é a próxima coisa que vão cortar de alguém para atender a uma necessidade mais moral do que de saúde? Então, acho que a gente precisa questionar isso, a gente precisa refletir sobre isso. É muito importante para que a gente não tenha preconceito, não tenha segregação na nossa sociedade, porque todos os homens são iguais perante a lei. A orientação sexual não pode determinar se eu vou ter menos direitos ou não na sociedade, se eu vou ser visto como uma pessoa doente ou não. Então, a gente precisa compreender isso de forma racional, social, científica, contextualizar melhor. Antes, opinião, cada um tem a sua, Você quer ter sua opinião, você tenha, mas a sua opinião não pode agredir o direito constitucional das pessoas. Acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Bom, então, e aí um ponto importante também da alegação da inicial é que, assim, eles disseram isso, mas o CFP não deixa a gente fazer pesquisas sobre isso. E eu vi uma entrevista com a vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, e que ela foi muito pontual, ela foi muito ótima, eu fiquei muito admirada com o posicionamento, que foi assim, escuta, assim, vamos começar entendendo que não é o CFP que libera as pesquisas. Quem libera é um comitê de ética e pesquisa. Toda área tem um comitê de ética e pesquisa. Você quer pesquisar alguma coisa e de direitos humanos, A gente tem critérios para pesquisas com seres humanos. E isso para todas as áreas de conhecimento, não é para psicologia só, para todas. Você quer fazer uma pesquisa a respeito da homossexualidade? Escreva seu projeto de pesquisa e leve para o comitê de ética. É ele que vai discutir isso, não é o CFP. Não é a jurisdição do CFP fazer isso. A norma da Resolução 01/1999, ela simplesmente
se posiciona no sentido da gente não atender esta demanda de forma segregadora. Então, se alguém vem para o consultório questionando a sua orientação sexual e trazendo um alto nível de sofrimento e de angústia por conta da sua orientação sexual, a gente vai acolher essa demanda, sim, mas vai acolher de modo honesto. O que quer dizer de modo honesto? Se várias pesquisas, vários estudos já foram feitos a respeito da homossexualidade sem sucesso, se você, psicólogo, disser para o seu paciente que você é capaz de reverter a sexualidade dele, você está cometendo uma propaganda enganosa. É isso. Né? Então, assim, não prometa isso para o seu paciente, porque não é isso que vai acontecer. Você vai acolher ele, você vai trabalhar essa demanda no sentido de compreender e acolher, fazer com que ele se sinta confortável para tomar as próprias decisões, para fazer suas próprias escolhas. O processo terapêutico não é autocrático, no sentido de assim, eu vou fazer você ficar de tal jeito depois que você terminar a terapia. Não, o processo terapêutico, ele é democrático. A pessoa vai chegar ali com uma demanda, você vai fazer com que ele perceba aquela demanda e ele vai fazer escolhas a partir disso. Né? Ninguém tranca uma pessoa homossexual que vai à terapia dizendo que não quer mais ser homossexual, ninguém tranca essa pessoa lá dentro e fala, não, você vai ser homossexual porque você tem o direito de ser homossexual. Não, você vai trabalhar a demanda da forma que o seu cliente traz, o seu paciente traz. E mostrar para ele as possibilidades dele, mas sempre mostrando que há saúde na orientação dele. Que ele não está errado, que ele não é doente, que a gente compreende todos os preconceitos e os estigmas que a homossexualidade ainda acompanha, e a nossa luta aqui para isso é que isso deixe de existir. E aí essa liminar é um retrocesso, porque assim, ela reforça a possibilidade de trabalhar terapias de reversão, e não existe provas científicas de que a reversão sexual é possível. Então, a gente precisa compreender essas instâncias, né? E daí, eu queria fazer uma... Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui. Silvio perguntou, um psicólogo pode ser cristão? Claro que ele pode. Mas ele vai ser cristão na vida pessoal dele, lá na igreja dele, na comunidade dele. Não tem nenhuma restrição. O que ele não pode é levar o cristianismo dele para dentro do consultório. Porque dentro do consultório, as demandas pessoais do terapeuta não importam. Né? O terapeuta está ali para trabalhar as crenças e convicções do paciente dele. Então, não existe nenhum problema do psicólogo ser cristão, do psicólogo ser ubandista, dele ser espírita, dele ser homossexual, dele ser heterossexual. O bom psicólogo que trabalha dentro dos paradigmas científicos da profissão, ele vai atender o cliente dele, o paciente dele, a partir da demanda do paciente, tá? Então, pode ser sim, não tem problema nenhum. Da atividade com religião, daí o pessoal tá meio conversando, né, entre eles, explicando um para o outro. Eu acho que isso também é muito, muito coerente. Obrigada, viu, Silvio, por elogiar a minha educação. Você também foi muito gentil e muito educado para colocar seus posicionamentos. Muito legal ver vocês conversando entre si. Vocês estão fazendo meu trabalho, gente. Vocês estão respondendo um para o outro e está bem bonito. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vocês estão todos se acolhendo. Isso é bem bonito. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trabalhar de forma humanizada, de forma científica, com posicionamentos que não sejam agressivos, mas que não sejam baseados em crenças também. Né? Isso para quem é psicólogo. Para quem não é psicólogo e está aqui assistindo a live, pode falar suas crenças, porque assim, vocês estão no espaço da crença mesmo. Nós, psicólogos, né, essa discussão que eu estou propondo aqui, desculpa, gente, minha gata invadiu a live. Essa discussão que eu estou propondo aqui é do ponto de vista científico, pelo menos para os psicólogos, tá?
A Eliana disse, tive um amigo que não aceitava ser homossexual e procurou ajuda com psicóloga. E esta o orientou a se aceitar para não sofrer. E geralmente é esse o processo, quando as pessoas homossexuais nos procuram, é porque elas estão enfrentando uma grande dificuldade, porque assim, a gente vive numa sociedade heteronormativa, né? O comum, o normal, é a heterossexualidade. Então, assim, essas pessoas, elas passam por um período de angústia e de sofrimento muito grande. Algumas só antes de compreender e aceitar a sua sexualidade, depois elas conseguem ficar bem. Algumas porque quando compreendem, aceitam e vão posicionar-se no mundo dessa forma, são alvo de preconceito, são expulsas de casa, são estigmatizadas pela sua família, pelos seus amigos, não conseguem arrumar trabalho. Então, assim, é muito sofrimento. Quem é heterossexual não sabe o que é isso, não sabe do que se trata. Então, mas a gente precisa começar a entender o que é isso que eles estão falando, né? Então, é exatamente isso, é a partir do que ele traz, é a partir do sofrimento que esta pessoa traz. E não eu dizer para ele como ele deve ser, né? Como eu disse, psicólogo não pode ser autocrático, a gente não pode decidir o caminho de solução para a pessoa. Né? Então, com qualquer outra demanda, vem uma pessoa com ansiedade é que a ansiedade é um transtorno, né? Então talvez não seja a melhor forma de exemplificar. Mas toda demanda que vem, eu não posso fazer com que... Eu não posso criar um objetivo, eu como psicóloga, eu crio um objetivo, falo, vou deixar essa pessoa de tal jeito, e conduzi-la a isso. Isso é autocrático. O trabalho do terapeuta é expandir o campo de percepção e de possibilidades para que essa pessoa possa fazer escolhas autênticas e ela possa viver de uma forma menos angustiante, porque viver já é angustiante por si só, a gente tem várias angústias existenciais. Então é importante que a pessoa se aproprie das possibilidades dela e faça escolhas coerentes, e que as escolhas dela não sejam pautadas no medo, no que a sociedade vai fazer com ela, no que a igreja vai fazer com ela, no que o Estado vai fazer com ela. Ela tem que tomar as decisões, ela tem que ter a liberdade de tomar as decisões dela e dar vazão à sua orientação sexual de uma forma natural e que contemple a ela. Ela não tem que agradar ninguém com a orientação sexual dela, né? Até porque já é. E também é uma coisa importante, a gente precisa entender assim, que não é escolha, já está dado. É uma possibilidade dentro das possibilidades de orientação sexual que nós temos. Tem bastante gente comentando aqui. Eu vou... aí já acho que esses principais comentários já foram meio respondidos, mas podem continuar trazendo, né? Eu vi um post muito ótimo no Facebook de uma pessoa, vou até falar o nome dela para não roubar direitos de ninguém. O nome dele é Danilo Barbedo. Eu não sei quem ele é, foi tipo um meme que ficou circulando. E aí ele fala no post dele que assim, olha como é curioso, olha como nós não estamos falando de ciência e nós estamos falando de preconceito. A gente está falando de uma sociedade heteronormativa. Por quê? Ele diz, oferecer reorientação sexual apenas para homossexuais já deixa claro que o problema não é científico, nem de censura, mas social. Vocês entendem o que ele quis dizer? Assim, foi genial. Eu queria saber quem é esse cara e dar um abraço nele. Foi genial, porque assim, se eu quero discutir com o Conselho Federal de Psicologia que é possível estudar a reversão sexual, a reorientação sexual. Porque é possível. Por que eu não faço isso com heterossexuais? E se um heterossexual chegar no consultório e dizer, então, Milena, eu não quero mais ser hétero, eu quero ser homossexual. Acho muito mais legal, né? Porque assim, que é bem isso, né? Tô ironizando um pouco, desculpa, gente. Mas assim, parece que é isso. Não, eu sou hétero, mas eu não quero ser hétero. Você me ajuda? Então, se a gente está falando de terapias de reversão sexual, isso deveria ser uma possibilidade também.
Mas, e aí, daí que vem o preconceito, porque só para o homossexual a terapia de reversão sexual tem que ser ofertada. Entende? Então, assim, memes são ótimos às vezes, porque traz algumas reflexões e eu achei genial isso. Acho que traz esse impacto de falar, nossa, eu acho que tem mesmo alguma coisa estranha aí nessa conversa, porque a gente tem muita mania de não questionar as coisas, né? Então, tipo, tem muita gente que recebeu de uma forma muito natural essa notícia da liminar. Tipo, meu, e daí? Quem quiser procurar tratamento para deixar de ser homossexual, que procure. Problema da pessoa e obrigação do psicólogo atender essa demanda. Mas se você parar para pensar, a questão não está aí. Essas pessoas nunca foram rejeitadas na clínica, elas nunca foram rejeitadas na psicologia, elas sempre foram recebidas, mas não do ponto de vista da referência do que eu acho que tem que ser feito com essa questão que ele traz, mas sim como ele pode lidar com aquilo, como ele quer conduzir a vida dele a partir daquela perspectiva, né? Bom, daí vamos para... Então, e aí também é importante um outro ponto, que assim, tem, dentro dessas terapias que foram feitas de tentativa de reversão, tem alguns absurdos, tem umas histórias muito tristes, assim, se vocês puderem em algum momento procurar na internet, tem histórias muito tristes de pessoas que inclusive se suicidaram ou que desenvolveram depressão muito importante, muito grave, que tiveram uma lida com a frustração muito grande, porque prometeram que era capaz que mudar a orientação sexual e não conseguiram. Então, você imagina o que isso faz com a autoestima de uma pessoa, né? Ela fala, nossa, eu já nasci... Olha o pensamento da pessoa, eu já nasci esquisito, eu já nasci errado, eu fui em um monte de terapia, tentaram resolver meu problema, não resolveram, então, assim, eu sou um caso sem solução. E é um caso sem solução mesmo. Por quê? Porque não é nem um caso, não é nem algo que deve considerar ser entendido como um caso a ser resolvido, né? Então, assim, existem muitos estudos, muitas pesquisas, desde sempre, que tentaram compreender... Desculpa, gente, perdão, é que eu não posso trancar ela. Tem muitos estudos que tentaram compreender por que a homossexualidade existe, qual que é a causa. E aí, dentro desses tratamentos que já foram oferecidos, já tiveram várias abordagens, vários profissionais que alegaram que, por exemplo, a homossexualidade ela é resultado de pessoas que sofreram abuso na infância. Uma das terapias que foi feita para tratar a questão da homossexualidade foi expor essas pessoas a cenas, fotos, vídeos de abuso na infância, para que elas compreendessem que não era culpa delas, que aquilo não era motivo para elas se tornarem homossexual. Então, assim, uma terapia de aversão, essa terapia, ela é a de... Quer ver? Redução da aversão à heterossexualidade, porque parte da premissa que a pessoa que foi abusada na infância tem uma aversão à heterossexualidade, quando ela é abusada pelo sexo oposto, ela tem uma aversão à heterossexualidade, portanto, ela se tornou homossexual. Ou o contrário também, essa teoria, uma das teorias que pregava isso. E aí, assim, você imagina, né, botar umas pessoas ali para ficar assistindo... sendo expostas a cenas de abuso infantil. Então, assim, é muito sofrimento, né, gente? Se a gente for parar para pensar. E aí, tudo isso foi feito para tentar provar que tinha cura, mas não tem, porque doença não tem cura. Ela é só uma variável da sexualidade. Né? Muito foi tentado procurar a causa disso, né? Onde que tá? Tá na relação com os pais, tá em abuso, tá é só orgânico, é só uma questão genética, tem questão genética também envolvida, mas não é isolado. Por quê? Porque não tem causa, entende? Assim, eu procuro causa, por que eu tô com gripe? Eu peguei um vírus, e esse vírus fez isso comigo.
Quando a homossexualidade, ela simplesmente se dá, ela é uma possibilidade de orientação sexual. Então, assim, eu posso ficar tentando procurar uma causa isolada para isso, eu nunca vou encontrar. Então, e aí foi esse o avanço dos estudos que fizeram a gente chegar na posição que chegamos, né? No posicionamento que nós chegamos. Então, assim, a grande questão dessa discussão que ainda existe a respeito da homossexualidade, talvez ela esteja muito mais envolvida com o fato de nós sermos uma sociedade heteronormativa. Talvez não, com certeza. Né? Porque cientificamente nós já tivemos uma trajetória para entender, para compreender, para nomear, incluir, compreender de um modo melhor toda essa questão. Então, por que ainda existem discussões a respeito disso? Por que a gente está fazendo isso? Né? Como que pode a gente ter atingido um avanço tão significativo e, de repente, a gente começar e a gente aceitar que isso retroceda? Porque é um retrocesso, nós já fizemos todo esse trabalho. Né? É como se você fizesse o trabalho inteiro de escola, daí chegasse na escola, a professora falasse assim, viu, então, mas faz de novo. Sim, para quê? Já foi feito. Né? Por que faz de novo? Porque eu não gostei da cor da caneta que você usou. Então, mas daí isso é um problema seu, se você não gostou da cor da caneta que eu usei. Mas eu fiz o trabalho, ele está feito. Né? Essas pesquisas já foram realizadas. Então, é importante a gente, nós como psicólogos, apoiarmos essa causa. Né? Entendermos que, assim, a gente precisa separar as nossas crenças da ciência, e promover saúde, promover bem-estar, promover qualidade de vida, promover igualdade para as pessoas homossexuais e heterossexuais e para todos nós temos o mesmo direito. E é o nosso papel garantir que isso continue acontecendo, né? Até no sentido da gente atingir pessoas, a gente atingir esse público que está sendo ameaçado. Isso é uma ameaça grave, é uma opressão. De repente, estava tudo caminhando, não estava bem ainda, né? Porque, assim, o Brasil é um dos países onde mais se mata homossexuais no mundo. Então, assim, não estava tudo bem, estava ruim. Mas, assim, cientificamente, a gente estava nessa batalha, a gente estava conseguindo. E aí você imagina o quanto é um susto para eles olharem e falarem assim, gente, o que os psicólogos querem fazer com a gente? Né? O quanto isso não vai diminuir da demanda de homossexuais que nos procuram para lidar com as demandas deles, porque assim, eles não vão saber. Vai que eu vou naquela doutora Milena lá e chego lá, ela fica querendo me convencer que eu posso deixar de ser homossexual. Eu não quero deixar de ser homossexual. Eu só quero lidar com o sofrimento que isso me causa, porque eu vivo numa sociedade opressora. Né? Então, assim, essa decisão, essa liminar, esse começo de processo para tratar a questão da homossexualidade, não vai aproximar essas pessoas do nosso consultório, vai afastar. E assim, e aí a alegação é que a gente não dá espaço para essas pessoas serem cuidadas. Esse movimento só afasta essas pessoas do consultório, porque elas não querem ser tratadas como doentes, porque elas sabem lá dentro, mesmo com tudo que elas sofrem, com todas as opressões que elas sofrem, elas sabem que elas não estão doentes. Elas sabem que elas são pessoas saudáveis, né? Que não tem nada de errado com elas. Eu vou ler um pouco os comentários aqui. Rafael, obrigada. Prazer ter você aqui. Michele, Naildo, Vânia. A Vânia disse, as pessoas tendem a querer mudar aquilo que as incomodam. Então, assim, por isso que é muito importante, né? Psicólogos, lidem com as coisas que incomodam vocês. Nós não somos perfeitos, a gente tem incômodos. Mas, assim, lidem com isso, porque a gente não pode colocar o nosso incômodo diante do nosso paciente. Quando a gente está diante do nosso paciente, é só o incômodo dele que importa, né? A Michele disse, gente, me desculpe pelo que eu vou falar, mas acho que essa novela da Globo está incomodando muita gente. Michele, está incomodando mesmo. E é bom que incomode, porque assim,
a gente precisa olhar para isso. Chega de esconder, né? Eu não assisto a novela, mas eu sei que tem uma questão de transexualidade ali sendo tratada e tudo mais. E assim, a gente precisa se incomodar, a gente não pode se acomodar. Então eu não vou entrar muito no detalhe, porque como eu não assisto novela, eu não sei que foco eles estão dando para a questão e tal. Mas é importante incomodar, né? Eu não sei se vocês conhecem o Teatro Mágico, é uma banda que eu gosto muito, e tem uma música do Fernando Anitelli que diz não acomodar o que incomoda. Então, é muito bom que a gente fique incomodado, porque o incômodo faz a gente se movimentar, né? E assim, quando a gente se incomoda com alguma coisa, a gente tem que ir lá e questionar, e pesquisar, e procurar saber, e fazer debates. A gente precisa lidar com esses incômodos, porque assim, os homossexuais foram incomodados durante muito tempo. E ninguém estava se importando com isso muito bem. E aí tá na hora da gente se importar com isso, né? A TPM antigamente era visto como... A Vânia disse, a TPM antigamente era vista como doença, como histerismo, e hoje vemos que é natural dos hormônios femininos. É isso, gente, a gente precisa entender a evolução da ciência, né? Cientificamente, essas questões já foram discutidas e provadas. Então, assim, vamos entender. E aí, se existe um desejo de avançar cientificamente com isso, faz seu projeto de pesquisa e leva lá para o comitê de ética e pesquisa. Eles estão habilitados para decidir se essa pesquisa agride o ser humano. São eles que decidem isso. Se eles decidirem que sim, se você tiver uma pesquisa coerente e que não traga violência, que não segregue e que não dissemine o preconceito, faça. Pesquisas são bem-vindas, mas assim, vamos fazer pesquisa. Não vamos ficar criando, procurando pelo em ovo, porque do meu ponto de vista, essa ação tem um pouco disso, assim. Teve uma distorcida para chegar num lugar que não é saudável do ponto de vista social e emocional, e também não tem nenhum embasamento científico. Então, assim, é uma falácia, né? Silvio Costa disse, Milena tem o dom de falar. Obrigada, Silvio. Eu só tenho que tomar cuidado para não falar demais, né? A gente já está chegando no fim da live. Léo Santos, já vi caso que a pessoa foi buscar ajuda e colocaram ela em um grupo, mas ela tinha que marcar um encontro com uma das pacientes que também era homossexual, para terem contato físico e na outra consulta dizer como foi. Mas acabou o rapaz se matando, foi aí que dissolveram o grupo. Léo, obrigada por contribuir com essa história. Eu sinto muito que você tenha assistido e presenciado isso, mas é isso. As pessoas, assim, é tão sofrido na nossa sociedade ser homossexual, que se eu falar, gente, eu sei fazer isso mudar, talvez as pessoas me procurem, porque é uma luta mesmo, é uma luta a vida deles, não é fácil. Então, talvez até nos procurem, mas assim, qual que é o sentido disso? Porque é isso que acaba acontecendo, essas pessoas, elas acabam sofrendo mais do que tendo ajuda efetiva. Entendeu? Então, assim, é muito triste que isso ainda aconteça, é muito triste que essas promessas ainda sejam feitas, é muito triste, é abusivo demais obrigar uma pessoa a se relacionar com quem ela não quer, né? Imagina assim, quem é heterossexual, de repente alguém fala, vai que alguém acorda um dia e fala assim, tá errado ser heterossexual, então assim, nós vamos fazer um tratamentozinho aqui com você. E aí essas pessoas te obrigarem a ter contato físico, a ter relação sexual com pessoas do mesmo sexo, assim, lógico que eu estou dando exemplo esdrúxulo, gente, eu não estou comparando, porque heterossexual não é oprimido, né? Não é uma comparação, mas é um exemplo só para ver se desperta algum tipo de reflexão. É muito abusivo, é muito violento, é ignorar o outro em toda a sua essência, em toda a sua constituição, né? Aí o Flávio, meu querido colega, disse, muitos homossexuais vão para o consultório falar e tratar de assuntos que não tem nada a ver com a orientação sexual. Exatamente. Muitos, porque assim, tem gente que conseguiu
né, que tem uma família com uma outra dinâmica, tem gente, e elas vêm lidar com questões cotidianas como todo mundo, porque eles são como todo mundo. Então, tem muitas questões cotidianas também que eles procuram a terapia para tratar e que não tem nada a ver com a homossexualidade, eles nunca nem questionam isso, entendeu? Vamos ver. O Silvio falou que não sabia disso do suicídio. Aconteceu muito. O Silvio ainda acontece, né? O Di Rodrigues, querido, escreveu: a grande questão está no fato de as questões do outro incomodar tanto. Devemos refletir e questionar por que me incomoda. Por que a sua vida deve ser considerada e julgada por mim? Os conflitos pessoais são pessoais, não devem interferir na minha existência. É isso que eu disse lá atrás, assim, né? Se uma coisa me incomoda, eu tenho que questionar que incômodo é esse. Agora, eu não tenho que jogar na ciência a responsabilidade de resolver o teu incômodo, né? Assim, não põe isso na ciência. A psicologia é uma ciência séria e que já é difícil, já sofre muitos preconceitos, porque as pessoas acham que terapia é só para quem é louco, é só para quem é doente, é só para... assim, existe uma estigmatização e até no sentido de achar que, assim, terapia é bater papo, e não é nada disso. Então, a gente precisa entender que, assim, incômodos pessoais são incômodos pessoais. Você vai lá e resolve isso, ou você vai lá e não resolve isso, mas, assim... Agora, as questões que interferem nos direitos humanos, na dignidade do homem, na igualdade... né, nos direitos perante a lei, no direito de ir e vir, de amar, de constituir família, de trabalhar, a gente não pode interferir nisso, assim. A gente não, né? Porque eu não tenho nenhum incômodo, mas quem tem incômodo, assim, resolve lá seu incômodo. Não vem pedir para a psicologia, para a ciência, resolver um incômodo que é seu. Patrick disse, já passou da hora dos CRPs caçarem essas... Não vou falar o nome, porque eu não tô aqui para isso. Mas, assim, vocês sabem que eu dei uma pesquisada, né, nos psicólogos que fizeram essa inicial. E eles... vários deles estavam com a licença cassada, porque eles estavam oferecendo terapia de reversão, sem o consentimento do Conselho de Psicologia, fazendo promessas que eles não podiam cumprir, reforçando o preconceito e a discriminação, e aí as licenças foram cassadas. E aí eles fizeram essa inicial, e na inicial tinha inclusive essa alegação, né? Minha licença foi cassada porque eu tentei eliminar a dor e o sofrimento de um homossexual que não quer ser homossexual. Olha só que coisa feia fizeram comigo. Foi meio isso, né? Então, assim, porque nesse ponto, nesse quesito, nessa questão que a gente está vivendo, o Conselho tem se posicionado de uma forma muito firme, muito importante, assim, acompanhem os psicólogos, todas as pessoas, homossexuais, heterossexuais, acompanhem as páginas do Conselho Federal de Psicologia, porque eles estão muito engajados nessa luta, eles não vão deixar isso barato, eles vão brigar até a última instância para que os direitos dos cidadãos não sejam violados. Então, assim, eles se posicionaram. Com relação a isso, eles são bastante rígidos. Então, eles tiveram denúncia, eles se posicionaram e daí as pessoas tiveram a licença cassada e ficaram bem bravas. Então, assim, a gente já está caminhando aí para o final da live, mas o que eu acho, o que eu queria deixar de recado, né, de importante aí nesse nosso bate-papo, é que, assim, a gente precisa se posicionar. E a gente precisa se posicionar de uma forma inteligente e estratégica, né? Então, assim, vamos pesquisar o que está acontecendo, né? Tá disponível na internet a decisão da liminar, então a sentença do juiz, o nome de todas as pessoas envolvidas, tanto os autores
como os representantes do conselho que estavam lá defendendo essa causa, como o juiz, e assim, existe um histórico por trás, como eu disse, essas pessoas estavam com a licença cassada, elas estavam trabalhando terapia de reversão sem autorização do conselho e sem nenhum resguardo científico, baseados em crenças, baseados em questões aí religiosas, e aí, como eu disse, não vou entrar nesse mérito, mas a questão, você quer achar que homossexualidade é pecado, você vai achar isso lá na sua igreja. Você não vem achar isso na ciência, não vem delegar esse papel para a ciência e para o psicólogo, e porque a gente precisa tratar com dignidade e igualdade todas as pessoas que nos procuram no consultório, que buscam a nossa ajuda. Então, tem históricos importantes aí, né? Então, eu acho que está na hora da gente se unir, quem não concorda com isso que está acontecendo, da gente se posicionar, da gente assinar petições, da gente participar de manifestações, da gente tentar ter conversas inteligentes e coerentes com as pessoas. Acho que também disseminar o ódio não vai ajudar, porque esse é o problema. Toda essa questão, ela está meio que tentando preservar esse ódio na sociedade que existe, esse preconceito, essa discriminação, e a gente pode tentar fazer diferente, né? Então, vamos promover conversas entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, psicólogos ou não. Aqui essa mensagem não é só para psicólogo, mas para todo mundo. Vamos conversar sobre essas coisas, vamos pesquisar, vamos procurar saber, né? Se tá muito difícil entender e compreender, procura ajuda. Tem muita gente aí, tem muitos influenciadores aí na internet com posicionamentos interessantes e dispostos a ajudar, a expandir essa possibilidade de reflexão. Então, assim, vamos sair do senso comum e olhar para as coisas de uma forma coerente e também humana, né? Nós aqui estamos falando de pessoas, e pessoas que já sofreram muito e que não merecem sofrer mais. Elas merecem ter a mesma dignidade que foi garantida desde sempre aos heterossexuais. Então, a gente precisa pensar nisso de uma forma mais crítica, mais coerente, mais pautada, né? Daí tem mais uns comentários aqui. Pessoal me parabenizando. Muito obrigada, eu agradeço vocês, né, pelo que eu consegui acompanhar aqui dos comentários. Depois eu vou ler os comentários com calma. Se alguém pôs alguma dúvida que eu não consegui responder aqui durante a live, eu vou responder para cada um, mas eu fico muito feliz de vocês terem participado, de terem se importado com esse assunto, se importado com essa questão. A gente precisa fazer isso, a gente precisa ser crítico diante das coisas e não aceitar as coisas, né? Assim, mas isso não é problema meu, eu não sou psicóloga, nem sou homossexual, os caras que se virem. Não, a gente está falando de um posicionamento social muito importante. Isso diz muito sobre a nossa sociedade, sobre o futuro da nossa sociedade, sobre tudo que ainda vai acontecer, que nós nem sabemos ainda. A gente nem vai estar aqui, mas a gente precisa começar a fazer hoje. Então, sem ser partidário, a gente precisa fazer isso como seres humanos, né? Então, olha, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Eu achei bem linda a participação de vocês, respeitosa até onde eu pude acompanhar, eu não vi nada desrespeitoso. Acho que até vocês, entre vocês, já foram se acolhendo, se respondendo, e é isso. Vamos conversar, vamos questionar. Se alguém tiver um posicionamento diferente do nosso, vamos tentar expor, explicar e conversar e ouvir também, né? Ouvir e acolher, porque tem muita gente que tem preconceito e nem sabe por que tem preconceito. Só tem, sabe? Sim. É tão de graça. E às vezes, se você ouve essa pessoa e acolhe e direciona, você consegue tirar coisas maravilhosas dessa pessoa. Então, vamos, né, replicar isso que a gente acabou de viver aqui, replicar para a sociedade, replicar para o prédio que a gente vive, para o condomínio que a gente vive, para o nosso bairro, para a nossa cidade e para o nosso país, e vamos tentar trazer mais dignidade para a população.
tá? Eu agradeço muito, 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 muito o convite da página Mais Psicólogos para fazer esse bate-papo aqui com vocês. Foi uma honra, foi um prazer. Eu espero ter acrescentado informações importantes para vocês, para que vocês possam se posicionar de uma maneira mais coerente. Espero que tenha sido agradável também. Bom, eu sou a Milena Posidônio, psicóloga, eu trabalho na abordagem fenomenológico existencial e eu também tenho um canal no YouTube. O canal se chama Milenando, e que eu trago algumas reflexões sobre o dia a dia, sobre vivências que eu experimento, que as pessoas experimentam, então de uma forma bem leve, com analogias. Então quem tiver interesse, tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no meu canal. Pode me seguir nas redes sociais também, Milena Posidônio no Facebook e Milena Posidônio no Instagram. Então, obrigada por tudo, uma excelente noite para vocês, aproveitem bem o final de semana, o feriado, e vamos nos posicionar para tornar esse mundo cada vez melhor, porque todos merecemos. Certo? Obrigada, gente, foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite.